Bom dia, meus alunos. Hoje é sexta-feira, né? E nós vamos trabalhar a unidade 3 do livro, tá? Chegamos na unidade 3, né? As páginas 81, 82 e 83, a tia Antonieta vai trabalhar só essas aí, para não misturar muito, tá? Porque nessa tarefa da agora, nessas páginas, vocês vão ver um pouco de reportagem, tá? O livro de vocês é igual da tia Antonieta e tudo, né? Então, nós vamos ver sobre reportagem, tá? O primeiro assunto que nós vamos ver aqui, deixa a tia Antonieta acender essa luz aqui para ficar mais claro para ela no livro, tá? Os objetivos nossos é ler e interpretar o gênero de reportagem, tá? Localizar e comprar informações explícitas e reconhecer e comprar e comparar infográficos em reportagens e participar de práticas orais de linguagem. Por enquanto a gente vai ver isso aqui, tá? Ó, é a unidade 3, tá bom? Aí vocês vão ter aqui, ó, nesta unidade você vai ler e interpretar reportagem, estudar elementos de reportagem e uso de infográficos, produzir reportagem em grupo. Vocês estão sozinhos, né, por enquanto, né? Se Deus quiser, breve isso aí vai acabar, né? Mas aí usa o irmãozinho, igual a tia Antonieta fala, né? Que tá na outra série, né? Mamãe, papai, vocês não estão sozinhos. Vocês estão sem os coleguinhas da escola, né? Mas isso vai passar, tá? Aí vocês, aqui também, ó, a gente vai estudar substantivos e algumas de suas classificações. Vocês já viram, né? Substantivo próprio, né? Que é nome de pessoa, de cidade, né? Escrito com letra maiúscula, né? Nome de país, né? E já viram o comum, né? Que é um nome comum, igual vocês viram, né? Lá do gatinho, né? Do diário, né? Então, gato é um substantivo comum, ele é escrito com letra minúscula, mas a hora que vocês vão dar nome ao gato, né? Vocês viram que aí é letra maiúscula, né? O gatinho do diário chamava Romeu. Então, gato é comum, escrito com letra minúscula. E o nome dele, que é Romeu, né? É escrito com letra maiúscula, tá? E já é um nome próprio dele, tá bom? Então, nós vamos ver essas coisas tudo aqui, tá bom? Aí vocês vão passar para a primeira página que nós vamos trabalhar, porque aqui vocês estão vendo, ó, as gravuras, ó, tá vendo? As pessoas tomando ônibus, né, na cidade, né, para ir trabalhar. Aqui vocês estão vendo o corpo de bombeiros, tá? Então, se a gente vai trabalhar a reportagem, a gente vai partir pro lado do jornal, tá bom? Aí a gente vai partir pro lado do jornal, é aonde que vem notícias, né? O jornal escrito, tá bom? Então, ó, essa leitura, a primeira leitura aqui que vocês vão fazer para iniciar, né? Você vai ler uma reportagem de jornal, tá bom? Tô lendo o livro de vocês, tá? Para vocês verem que eu estou falando que tá no livro, tá? Observe a capa, tem que reparar a capa do jornal, estudar a capa, ler tudo que vem, porque vem as propagandas do que tá dentro do jornal, né? Na capa vem instruindo vocês o que vocês vão ler, que está no jornal, tá bom? Observe a capa, o título do jornal é muito importante, não pode perder o nome do jornal, tá bom? E a quem ele se destina. Qual será o assunto que se transformou em reportagem? Então vocês têm que ler para saber qual foi o assunto que transformou em reportagem, tá bom? Aqui na capa do jornal, ó, vem as propagandas, ó. Vocês têm que ler tudo isso aqui para vocês verem o que tá dentro do jornal, tá? Porque aqui é a capa do jornal. Então vocês vão ler, né? Tudo direitinho, viu? Deixa a tia Antonieta pegar aqui
o livro dela também para vocês verem, ó. É tudo igual, Corpo de Bombeiros, né? Aí aqui, unidade 3, reportagem, isso aqui é a capa do jornal, né? Ó, tem ônibus, tem Corpo de Bombeiro e tudo aqui. Esses assuntos aqui são os que estão dentro do jornal, que vocês vão ler. Então, eles fazem uma propaganda aqui na capa do jornal primeiro, tá bom? Ó, capa do jornal. Tá escrito aqui, o único jornal para jovens e crianças. Depois, tem um outro assunto aqui, ó, onde está número 84, ó. Tem um menino aqui, parece com um livro, né, tudo, estudando. Vamos ver o que vai ser. E aqui, ó, tem propagandas alimentícias, ó, tá vendo, ó? Propagandas, ó, de alimentos, né, ó, 33% dos alimentos, em média, são perdidos ou desperdiçados. Então, aí você vai lá dentro do jornal para você ler essa reportagem, que tá falando que os alimentos, né, 33% dos alimentos, em 100, tira 33, é tudo desperdiçado, entendeu? Jogado fora. A produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. Tá vendo? Isso tudo tá dentro do jornal depois, tá bom? Ó, isso aqui são as propagandas que estão dentro do jornal. Aí, o que você vai fazer? Jogo rápido, preencha o quadro com os dados encontrados na capa do jornal. A capa do jornal tá aqui e aqui vocês vão escrever, né, o nome do jornal, a data do jornal, a quem se destina o jornal e o título em destaque. Qual que é o título aqui em destaque? Aí vocês vão ver, tá? O título é o que vem primeiro, né? Que vem lá em cima, né? Não é assim? Tá bom? Aí vocês vão fazer direitinho. Depois, vocês têm aqui conteúdos, ó. Observe como o título da reportagem foi destacada na página inteira do jornal. Aqui é a página inteira do jornal, tá? Então, aí vocês vão ver como que foi destacado a página, tá? Veja que o texto é acompanhado de uma foto fotográfica, tá bom? Ó, olha direitinho, tá? Então, aí a gente vai ver aqui as propagandas, ó, produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome, ó. Tá vendo? Tá aqui nas propagandas, ó. Eleição na ONU, tá vendo? Então, vocês vão achar tudo isso aí, ó. Aqui do lado aqui tem as coisas explicando para vocês o que é, ó. Datas importantes, ó. Tá aqui. Tá tudo ligado. Depois essa gravura aqui, ó, coleção, ó. Anúncio de mapa para coleção. Vocês estão vendo que tem um mapa aqui, aquele que vocês até já viram ele na Ciências, Geografia e História de vocês, ó. Tá vendo? O mundo no planisfério, tá bom? Aí depois, aqui embaixo, ó, dados da edição do jornal, número de edição, data de impressão, impressão é porque digitou, tá? E do período de circulação. Período de circulação é o quanto ele vai ser distribuído, né, para o pessoal que compra, né, porque o jornal sempre é comprado, tá? Hoje tem a internet, diminuiu muito, né, essas coisas, né, mas o jornal, a gente fazia assinatura dele para receber ele todos os dias, para a gente ficar enfronhado das notícias, entendeu? Todo mundo lia jornal, né? Agora hoje a gente tem a facilidade aí da internet, né, e tudo, né, o celular abrangiu bastante, né, mas ainda existe o jornal, as pessoas mais idosas, eles gostam do jornal, tá? Agora, aqui, ó, esse está mostrando que é a notícia número 1. Aqui, ó, notícia número 2. Título principal
da reportagem é essa aqui, ó, o título principal: a produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome, quer dizer que ainda falta comida, né? Assim, na distribuição, né? Existe, né? A que estão falando aqui é do verbo haver, né? Há muita fome, mas o Brasil produz muita comida. Só que a distribuição, né? Uns são mais pobres, outros são mais ricos, né? Existe tudo isso aí, né? Então, as pessoas que têm a vida mais difícil, né? Não tem aquela alimentação, né? Assim que a pessoa que tem dinheiro, né? Possa alimentar melhor, entendeu? Então, tem que observar todas essas coisas, ó. E depois aqui, ó, vem a notícia número 3, ó, que é esses 10% aqui, ó, 10%. Vocês vão ler a notícia e primeiro vocês têm que ler a capa do jornal todinha, para ver a propaganda, para depois vocês entrarem dentro do jornal para ver as notícias separadamente. Aqui, elas estão fazendo a propaganda do que tem dentro do jornal. Aí depois vocês vão abrir o jornal e vão começar a ver parte por parte, tá? Ó, vem tudo separadinho dentro do jornal, falando de todas elas aqui. Então vocês lêem a notícia número 1, a notícia número 2, a notícia número 3, entendeu? E observe como o título da reportagem foi destacada. O título da reportagem foi destacada que jeito? Não é a produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome, não é o assunto principal? Então aí vocês vão ler aqui direitinho, tá? Ó, tem setas indicando para vocês, tudo para vocês lerem direitinho. Se a gente não fizer essa leitura, depois a gente não entende o jornal. A hora que você abrir o jornal, então primeiro você olha as notícias, depois você vai vendo uma por uma dentro do jornal, a hora que você abrir ele, tá? Aí vem o texto, ó. Qual que é a notícia principal? Produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome, tá? Então o texto está aqui, ó. Aqui vocês sabem que desse lado aqui vem para vocês lerem informações sobre o texto aqui, tá bom? Aqui, ó, vocês vão ver Universidade de Minnesota, depois Universidade Mike Gill, a gente lê assim, né? Mas isso aqui é tudo escrito do estrangeiro, né? Então não tem importância. Word, Food, o Food, né? Porque tem 2 O aqui, né? Na escrita. Programe, é programa, né? Depois vem investimento, depois vem agricultura, depois vem climáticos. O que é climáticos? Tá falando sobre o clima do lugar, tá? Do local, né, onde eles estão, tá bom? E depois, ó, os climáticos vocês sabem, ó, referentes ao clima, a temperatura, a chuva, a seca, o terremoto, o vento, né? Então tem as explicações de tudo, ó. Investimento é o uso do dinheiro para aumentar a produção, tá? Investimento é isso. Então vocês vão lendo, ó. Esse World Food aqui, ó, Programa Mundial de Alimentos. A universidade, que a tia Antonieta falou aquele nome difícil, né? É universidade que fica no Canadá. É um país, uma parte, né, lá da América do Norte, tá? Um país lá da América do Norte. Depois, universidade, essa Minnesota, não sei, né? É nome internacional, né? Essa universidade, ela fica nos Estados Unidos. Então, a gente tá falando do estrangeiro, lá na América do Norte, tá bom? Agora, da comida desperdiçada, é perdida, é mal usada, é jogada fora, né? Enquanto tem pessoas passando fome, a comida está sendo jogada fora. Então, aí é um desperdício, né? Ela é mal usada. E tonelada? Uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Tá tudo explicando aqui para vocês. Então vocês vão ler esse texto direitinho, vai ler as informações que tem aqui de lado e aí vocês vão interpretar. O que é interpretar? É responder as perguntas tiradas do texto. Então, vem a pergunta, por exemplo, a número 1. A reportagem que você leu traz vários dados.
escreva a que dado se refere esses números. Então, você vai ler, a hora que você vier aqui na letra A, 7 bilhões, você vai aqui e olha o que é a resposta, né, para você, que tá falando desses 7 bilhões, ó. Sendo que a população do planeta é de 7 bilhões. Então, tá falando sobre a população do planeta. Planeta é o globo terrestre, é o mundo inteiro, tá bom? Aí depois, ó, 795 milhões. Vocês vão aonde está os 795 milhões para vocês pôr a resposta. Ó, tá aqui, ó. Apesar de haver comida suficiente para todos, mais de 795 milhões de indivíduos passam fome ao redor do mundo. 795 milhões de indivíduos passam fome ao redor do mundo. Então, essa é a população que passa fome, 795 milhões. Depois aqui está 1,3 bilhão. Aí vocês vêm aqui e lê, ó. Isso significa que 1,3 bilhão de toneladas vai para o lixo. Então, 1,3 bilhão são as toneladas de alimentos que vão para o lixo. É só voltar aqui e olhar, tá? Tem interpretação, é você ler o texto com atenção, depois cada pergunta você volta no texto para achar a resposta, tá bom? Tá tudo ali, vocês viram que a tia Antonieta mostrou. Depois, a número 2, ó, assinale nas informações que estão de acordo com a reportagem. Assinalar é marcar, a qual que está relacionada, né? As informações que estão relacionadas com o texto aqui, com as informações, tá? Muitas pessoas poderiam se alimentar com os alimentos desperdiçados. Você acha que está aqui no texto? Você olha lá direitinho. A produção de alimentos poderia atender a todos? Sim ou não? Não há comida suficiente para todas as pessoas? Você acha que não há? Eu acho que há, né? Só que tá desperdiçada, né? As pessoas não comem por causa do desperdício. Faz falta por causa do desperdício. A fome não tem nada a ver com a comida que vai para o lixo? Lógico que tem, né? Lógico, se jogou no lixo, tá fazendo falta para a pessoa comer, né? Muita gente vai ficar sem comida, porque tá jogando no lixo. Aí depois você, ó, na número 3, né? Você vai reler, deixa a tia Antonieta ver aqui, nas páginas do livro dela, porque é aqui que está marcado. Então, nós vamos até essa página, que é a última, 83. A tia Antonieta não quis misturar muito, não, porque senão vai confundir a cabecinha de vocês. Então, nós estamos fazendo o primeiro texto com as respostas, tá? E aí vocês vão reler as outras causas que também contribuem para a fome. Ó, tá aqui dentro, né, para vocês verem. Quais que são? É a pobreza, é a guerras, desperdício, falta de investimento na agricultura, problemas climáticos, aumento do preço dos alimentos. Então, vocês vão ver o que tá falando aqui na leitura, ó, para vocês, saber direitinho se são essas todas aqui ou se são alguma delas. Tudo tem que voltar no texto para confirmar. Aí a primeira, a letra A. Circule a causa que não depende da ação das pessoas, né? É a pobreza? É a guerra? É o desperdício? É a falta de investimento na agricultura? É o problema climático? É o aumento do preço dos alimentos? Então, circule a causa que não depende da ação das pessoas. Não é as pessoas que está fazendo, é alguma coisa que está acontecendo que não depende dela. Está acontecendo e aqui pelo jeito é de ruim, né? Porque está falando sobre fome, desperdício, né? Depois a letra B. Em qual delas você poderia colaborar diretamente? Sublinhe. Aí você vai ver, né? Aí você vai ver aqui o que está acontecendo, né? Para você sublinhar.
Em sua opinião, qual delas é a mais difícil de resolver? Porque você vai ler aqui dentro, né? E vai saber a qual que é a mais difícil, que não tem resolução, que é mais difícil de resolver. E aqui embaixo, ó, o infográfico é um tipo de gráfico que reúne imagens de texto. Ó, vocês estão vendo a cesta de compra, né? Tudo aqui explicadinho, o que tem dentro dela e o que está explicando, tá bom? O infográfico que aparece na capa do jornal em que a reportagem foi publicada. Tá na capa do jornal também, vocês vão ver, tá? Ó, que tá aqui, ó, tá garantido, tá? Então, vocês vão prestar bastante atenção, vão ler direitinho. Se tiver uma dificuldade, a tia Antonieta tá aqui até meio-dia, pode perguntar. Se a mamãe pode resolver, que as mamães que gostam de estudar, né, devem estar achando bom essas aulas, né, para recordar. Então, o que vocês fazem? Pergunta para a mamãe. Se tem um irmãozinho mais estudado, né, que está numa série a mais, assim, acima, né, da que vocês estão fazendo, acima do 4º ano, pergunta pro irmão, troca ideia, pergunta para mim no grupo, se for preciso, tá bom? Pode fazer a pergunta, mas no grupo, tá bom? É tudo resolvido no grupo, falou? No grupo do 4º ano, né? Então, aí vocês façam direitinho. Hoje eu passei menos para não misturar, sabe? Assim, para ficar difícil para vocês, porque cada um é um assunto. Então a tia Antonieta vai trabalhar os assuntos separados, tá bom? E a tia Antonieta manda um abraço para vocês, tá? Um beijinho e até mais. Até a segunda, né, agora, porque hoje é sexta-feira, né? Então tá bom. Um bom final de semana para vocês, tá? Descansem, porque a outra semana nós temos ela inteirinha de aula, né? Então descansa no sábado, no domingo, tá? Pra gente recomeçar na segunda-feira, tá bom? Fica com Deus.